Olá, tudo bem? Vamos à nossa revisão de hoje. A nossa revisão será sobre os possessive adjectives, os adjetivos possessivos e os plural of nouns, o plural dos substantivos, tá? Então, vamos lá. Veja, os adjetivos possessivos, eles sempre concordam com o sujeito da oração. Ele indica posse e ele sempre vai ser usado antes de um substantivo, mas concordando com o possuidor, com o dono. Então, se o possuidor é I, que é eu, então eu vou usar o adjetivo possessivo my. Se o possuidor for you, você vai usar your. Se o possuidor for he, você vai usar his. Se o possuidor for she, você vai usar her. Se o possuidor for it, você vai usar its. Se for we, our. Se for you, your. Se for they, their. Tá? Lembrando que his eu uso também para um homem, her eu uso para uma mulher, it eu uso para um animal ou um objeto. Their eu uso para duas pessoas ou mais, dois animais ou mais. Ok? Então, tem uma questão do exercício que eu pedi para que vocês fizessem, que ele diz o seguinte: leia o fragmento abaixo do texto da página 38. Então, tá aqui, que é sobre essa menininha aqui chamada Mary A. Tá? Em seguida, selecione as palavras corretas, entre parênteses, para substituir os ícones da estrelinha. Escreva a resposta no seu caderno. Então, qual é o fragmento? Her dream interview is J.K. Rowling. Então, a entrevista do sonho dela é com J.K. Rowling, que é a escritora do livro de Harry Potter. Então, aí na questão A diz o seguinte: her refers to, quer dizer, o adjetivo possessivo, her, ele se refere a quem? A Mary A. ou J.K. Rowling. Então, está se referindo a Mary A., né? Mary A., porque ela, é o sonho dela entrevistar J.K. B. Her is used before ou after a noun. Então, ele está dizendo o seguinte, que o her é usado antes, before significa antes, after significa depois, a noun, um substantivo. Então, lembra que eu disse a vocês que o adjetivo possessivo, ele sempre é usado antes de um substantivo. Então, vai ser a palavra before, tá? The word her is used, né? A palavra her é usada for emphasis or to show possession. Lembra que eu disse a vocês que os adjetivos possessivos indicam posse. Então, vai ser para mostrar posse, to show possession, né? Para mostrar posse. Vamos ao próximo quesito. Agora, nessa questão, ele diz o seguinte: você lembra de Mary A. e Greg A. do Time for Kids? Foi essa partezinha daqui, essas duas imagens aqui. Name Mary A, age 11, home, que é a casa, né? New York, né? Lá a casa dela é em Nova York. Mary enjoy drawing, swimming and helping animals. Her dream interview is J.K. Rowling. Então, Mary gosta de desenhar, nadar e de ajudar os animais. Né? O sonho dela é entrevistar J.K. Rowling. Já
Greg, all about me, tudo sobre eu. Ele está dizendo isso, né? My name is Greg A, quer dizer, meu nome é Greg A. I am 11 years old and in the 6th grade. Eu tenho 11 anos, né? E estou no 6º ano. I live with my mother, grandmother, and older sister in Accra, the capital. I love reading and play soccer. Ele mora, né, com a mãe, a avó e uma irmã mais velha no Accra, a capital de Gana, né? Eu amo ler e jogar futebol. Soccer futebol no inglês americano, tá? Pra gente é futebol. Na Inglaterra é futebol, que é o futebol que a gente tem aqui no Brasil, e nos Estados Unidos se chama soccer, tá? É sobre esses dois encartos, então, nessa questão 2. Leia as frases abaixo e em seu caderno escreva: A. Se a frase se referir a Mary A. B. Se a frase se referir a Greg A. Então, você vai botar A se for Mary A e B se for referente a Greg A. E C, se a frase se refere a Mary e a Greg. Aí vem assim, ó, his school is in Ghana. Aí veja, ó, aqui nessa questão, se vocês entenderam direitinho os adjetivos possessivos, então se diz his é relacionado a homem ou a mulher? É a homem, então his school is in Ghana. Está se referindo a Greg, porque ele é um rapaz, ele é um garoto. Tá? Ele é um garoto, então, letra B. Her school is New York. Então, her é usado para mulher. Então, só pode ser, a frase está se referindo a Mary A. Their age is 11. Ó, their, vocês estão lembrados que é um adjetivo possessivo, usado para duas pessoas ou mais. Então, aqui vai ser a letra C. Os dois têm 11 anos de idade. His favorite sport is soccer. Quem é que gosta de futebol? É Greg. E também já tem o his, que está relacionado a Greg. Então, letra B. Her favorite sport swimming. Então, lá no textozinho, quem gosta de natação é Mary A. E também com o adjetivo possessivo aqui, her, já dá para eu saber que está se referindo a Mary, ok? E a outra questão é o seguinte, a terceira. Volte ao exercício 2 e leia as frases sobre Mary e Greg novamente. E em seguida, substitua cada ícone estrelinha por his, her ou their para completar as frases abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. A palavra, aí vem estrelinha, refere a Mary. Qual é o adjetivo possessivo que eu uso para mulher? Vai ser her, né? Nós usamos para nos referir a uma mulher ou a uma garota, uma moça, tá? A palavra, estrelinha, refere a Greg. Qual é o adjetivo que eu uso para homem, o garoto, o rapaz, o menino? Eu uso his. A palavra estrelinha refere a Mary e Greg, duas pessoas. Então, qual o adjetivo possessivo que eu uso quando eu estou me referindo a duas pessoas ou mais, duas coisas ou mais, dois animais ou mais? É o their. Pronto, a resposta seria essa, their. Ok? Bem, vamos ao plural of nouns. Vamos relembrar o plural of noun. Bem, para a gente colocar uma palavra no plural em inglês é igual a português. A regra é a gente acrescentar o S. Table, tables. Coloquei o S. Mas, se o substantivo terminar em S, SH, CH, X ou Z, eles recebem um acréscimo de ES. Então, na verdade, para a gente colocar um substantivo em inglês no plural, a gente vai olhar em que letra o substantivo em si, em que letra ele termina. Então, fox termina em X, que é raposa. Então, o plural, foxes, porque quando termina em X, eu acrescento S.
Quando o substantivo terminar em consoante mais Y, retira o Y e acrescenta IES. Então, city, o city, que é cidade, terminou em T, que é uma consoante, mais Y. Então, eu retiro o Y e coloco o IES, cities. Quando o substantivo termina em vogal mais Y, acrescenta-se apenas o S, né? Por quê? Termina em vogal mais Y. Exemplo, boy, olha, O é uma vogal mais Y, então eu só vou acrescentar o S, fica boys. Bem, para os substantivos terminados em consoante mais O, acrescenta-se ES. Então, hero, ó, hero, terminou em R, que é consoante, mais O, então eu acrescento o ES, heroes. Se o O for precedido de vogal, então se antes do Y tiver uma vogal, eu sigo a regra do S. Então, vídeo é uma vogal mais o O, então eu só vou colocar o S. Nos substantivos terminados em F ou FE, troca-se os mesmos por VES. Então, são 13 substantivos em inglês que ele segue à risca essa regra, tirar o F e colocar o VES, ou o FE e colocar o VES, que são esses 13 aqui, calf, elf, half, knife, loaf, leaf, shelf, life, self, chief, thief, wife, wolf. Tá? Então, esses 13. Qualquer outro substantivo que termine em F que não esteja no meio desses 13, você acrescenta o S. Okay? E os substantivos que têm o plural irregular, que são aqueles que não seguem essas regrinhas que foram ditas até agora. O do S é S, VS. Não acrescenta, ele tem sua forma própria de plural e a gente precisa aprender ele dessa forma. Qualquer palavra terminada em men com A, o plural é men com E. Man, para que aí tem man. Woman, é para que terminou em men com A, botou men com E. Person, que é people, whose, que é geese, food, que é feet. Lembra que eu disse a vocês, quando o substantivo é irregular, se tiver 2 O, a gente troca os 2 O por 2 E. Child, que é children, tooth, thief, mouse, mice, ox, oxen. Pronto, esses são as regrinhas de plural de substantivos. Vamos a uma questão. Coloque as palavras abaixo no plural. Então, para eu colocar essas palavras abaixo, eu tenho que observar o substantivo. Então, vamos ao primeiro. Cross, que é cruz, tá? Cross termina em S. Então, se o substantivo terminar em S, a gente acrescenta ES. Então, vai ficar crosses. Tá vendo? Eu coloquei o ES. Garden, ele termina em N. Não tem nenhuma regra de N. Então, isso significa que eu vou acrescentar o quê? O S. Gardens. Jardim, jardins. Tá? Policeman, veja. Policeman terminou em me com A. Então, o plural, policeman, me com E. Tooth, veja, está lá nos substantivos irregulares. Ele tem 2 O, então eu coloco no plural, trocando os 2 O por 2 E. Vai ficar thief. Factory, terminou em R, que é uma consoante, mais Y. Então, tem a regrinha que diz que se o substantivo terminar em consoante mais Y, eu tiro o Y e acrescento IES. Vai ficar factories. Knife. Knife termina em FE. Então, eu preciso ver se ele está no meio dos 13 que eu tenho que trocar por VES. O F ou o FE por VES. Ele está lá. Então, eu troco, vai ficar knives. Roof, que é o telhado. Sim, knife é faca, tá? Factory é fábrica. Roof, termina em F, que é telhado. Está no meio daquelas 13 que terminam em F, FE? Ela não está. Então, como ela não está no meio das 13, eu só vou acrescentar o S, vai ficar roofs. They termina em A, que é uma vogal, mais Y. Eu tiro o Y? Não, porque antes tem uma vogal. Eu só vou acrescentar o S, vai ficar
10. Third. Third termina em CH. Se o substantivo termina em CH, eu acrescento o ES, porque tem a regrinha que se terminar em S, SH, CH, X ou Z, eu acrescento o ES. Fica churches, que são igrejas. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham relembrado, né? Tenham entendido novamente. Espero que vocês, se não entendeu, entrem em contato para que a gente qualquer contato com a gente e peço para que vocês novamente façam a atividade do livro didático da página 45, os quesitos 8, 9 e 10, ok? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.